Temos a honra de receber em nossos estúdios um convidado de trajetória exemplar na segurança pública do Paraná. Quase 3 décadas de dedicação à Polícia Militar, com ampla formação técnica, operacional e acadêmica. Estou falando do major do quadro de oficiais do Estado-Maior, Christian Nogueira de Souza Gomes. Ele está no comando interino do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. Ele nasceu em Paranavaí e o major Christian ingressou na PM em 1995, acumulando, portanto, 29 anos de serviços prestados à corporação e à sociedade paranaense. E ao longo de sua carreira atuou em diversas frentes. 15º Batalhão de Rolândia, Polícia Rodoviária Estadual e o 3º Comando Regional. Graduado em Direito pelo Unicesumar, mestre em Políticas Públicas pela UEM, e o major soma 3 pós-graduações nas áreas de Ciências Penais, Direito Público, Gestão de Pessoas. E também especialização em Educação Física Militar e Polícia Judiciária Militar. E por sua destacada atuação, ele já foi condecorado com diversas medalhas de mérito, bronze e prata pelos 10 e 20 anos no serviço militar da Polícia Militar, mérito de ensino, mérito do 4º Batalhão, do 15º Batalhão de Rolândia e do 3º Comando Regional. Casado, pai de 2 filhos, o Major Christian representa a nova geração de comandantes comprometidos com a segurança, diálogo com a sociedade e valorização da tropa. Major Christian, seja bem-vindo e, antes de mais nada, você gosta de estudar, hein? Bom dia. Oi, Edson. Bom dia a todos que nos escutam pela Rádio 93.3. Uma alegria, uma satisfação estar aqui. E o estudo faz parte da carreira, né, Edson? A gente quer galgar, quer alçar os postos definitivos da corporação. Então, é estimulante você estar estudando, aprendendo e poder aplicar isso na tua carreira e também na condição pessoal. E para nós é uma alegria muito grande quando você apresenta o currículo, o trabalho que já teve um oficial e ver o tanto que ele também vai para salas de aula. Isso é muito importante porque no passado nós não tínhamos isto. Muitas vezes eram as indicações. Hoje não, hoje é a competência. Major, o senhor assumiu interinamente o comando do 4º Batalhão em um momento estratégico para a segurança de Maringá e de toda a região. E quais estão sendo as prioridades do batalhão hoje? Bom, Edson, felizmente Maringá é uma cidade segura, posso afirmar isso. Não por conta do comando que a gente passa a desempenhar desde março, mas a história da segurança pública de Maringá ela é muito positiva. Obviamente que ela oscila em alguns períodos, porque há situações que, por vezes, fogem do controle da segurança pública. Os indicadores da nossa cidade, felizmente, de furto, de roubo, de homicídio, que são aqueles crimes que mais nos incomodam, eles estão dentro de uma razoabilidade. Tanto que a gente tem feito reuniões com a CESP, que nos cobra esses indicadores, e Maringá pode ficar tranquila que a gente está realizando um trabalho no sentido de que esses indicadores permaneçam numa condição que é satisfatória. Lembrando, né, Edson, que a régua do maringaense é muito alta em relação à segurança pública. Tanto que a gente é cobrado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda, os órgãos públicos são muito cobrados e é importante que seja feito dessa forma, né? Então, por exemplo, toda segunda-feira, né, as forças de segurança estão presentes lá no Conselho Comunitário para debater a segurança pública de Maringá. Major Christian, a Maringá, a 3ª cidade do Paraná, qual é o grande destaque da cidade em ter tão poucos incidentes como nós temos hoje? Porque nós somos agraciados, nós temos muitos acidentes de trânsito, mas de gravidade menor, nós temos alguns roubos aqui, outros acolá, mas nós não vemos em Maringá o que vemos em muitas cidades, inclusive menores do que Maringá. É a forma com que a polícia trabalha, com que a guarda trabalha, o que nos deixa neste status? Exatamente, eu posso indicar, como eu havia comentado agora há pouco, a integração das forças policiais. Isso é uma constante na cidade de Maringá há muito tempo, e especialmente o Conselho Comunitário, né, há 4 décadas realizando um excelente trabalho, abrindo espaço na mesa para debate sobre segurança pública e, acima de tudo, abrindo um espaço para debate para a comunidade, né? Então, todo mundo que tem uma demanda de segurança pública comparece no Conselho, promove ali a sua demanda, as suas críticas em relação a alguma situação de policiamento no bairro, alguma condição específica ali de criminalidade, e a gente tem um compromisso de poder dar uma resposta. Então, essa integração das forças de segurança existe em Maringá, ela é concreta,
e essa integração com a comunidade. Então, essa mesa de debate no Conselho Comunitário há 4 décadas, ele faz toda a diferença aqui para a nossa segurança. Major, o senhor citou de que a régua do maringaense é alta. A comunidade tem cobrado uma presença maior da PM nos bairros. A junção com a Guarda Municipal agora também está colaborando para que este efetivo possa ir para os bairros mais afastados? O senhor também já esteve no comando regional e nós temos uma grande região. Esta região solicita muito a PM, pede muito a presença da PM, porque é aquela história, né? A sensação de segurança conta e conta muito. Quando você está num bairro distante, você vê uma viatura, você vê uma dupla de policiais. O índice de criminalidade maior de uma cidade, normalmente ele está atrelado à área central da cidade. Maringá não é diferente. Então nós temos aqui a Zona 1, a Zona 2, a Zona 7 e a região do Alvorada como as áreas de maior índice de criminalidade. Porque é a maior população e a maior população circulante, né, que são as regiões centrais e as regiões universitárias aqui da cidade de Maringá. Então isso dispensa uma atenção maior da PM. A gente atua onde as ocorrências acontecem. É como se a gente posicionasse no mapa de Maringá. Mensalmente a gente faz uma análise criminal, uma gestão de desempenho operacional, verifica aonde as ocorrências estão acontecendo e a gente dispensa o policiamento para essas áreas. Logicamente que essa atenção também remete-se essa atenção também para os bairros, onde os problemas acontecem. Então não é incomum, né, das pessoas se dirigirem ao 4º Batalhão solicitando alguma demanda, algum presidente de bairro, algumas pessoas da comunidade também comparecem ao Conselho Comunitário de Segurança apresentando suas demandas. Nós também fazemos reuniões comunitárias a quem nos solicita e levamos essa análise criminal para os bairros, orientamos eles a respeito de registro de ocorrências para que eles nos ajudem a registrar a ocorrência para que essas ocorrências apareçam para a Polícia Militar. Porque muitas vezes a população, por uma questão de talvez não confiar no trabalho da polícia, talvez não imaginar que aquele produto subtraído possa ser recuperado pela corporação, de certa forma desacreditar a recuperação do objeto, acaba não registrando. E toda vez que esse crime não é registrado, ele não chega ao conhecimento da corporação. E aí a gente fica impedido de aplicar o policiamento devidamente. Major Christian, um dos problemas que o maringaense cobra bastante e cobra muito da municipalidade é no tocante a moradores de rua. Com certeza é um assunto que a Polícia Militar tem, porque vezes ou outras observamos a PM levando moradores de rua para a delegacia de polícia. Mas daí a pouco estes moradores de rua estão de volta às ruas. O que é que acontece? Porque as nossas leis ainda não mudaram. Com todo o seu trabalho no ensinamento, com certeza deve ter uma resposta à altura, porque muitos ficam naquela ansiedade. Poxa, o cidadão foi preso, ele está na rua, ele foi flagrado com drogas, mas daí a pouco ele saiu. Quer dizer, eu faço uma denúncia, igual agora a prefeitura está lançando um prêmio de R$1.000 para quem fazer denúncia. A pessoa não vai ser identificada, mas a prefeitura vai pagar R$1.000. Mas muitas pessoas, eu vou denuncio, o cidadão vai ser preso, daí a pouco ele sai. Qual a sensação de segurança que esse cidadão vai ter em participar deste, que eu achei muito legal, a ideia da municipalidade, do prefeito Silvio Barros, em fazer com que a comunidade tenha uma participação ainda mais ativa? Bom, duas questões que merecem uma atenção importante, né? A situação das pessoas em situação de rua, de fato, né, não é o comandante do batalhão, é perceptível nas ruas, né, que essa população triplicou nos últimos anos, e ao redor da população em situação de rua, alguns crimes giram no entorno, né? Então, a Polícia Militar é muito favorável, por óbvio, à condição de políticas públicas voltadas para essas pessoas, né? Porém, nós temos que fazer as nossas atuações. A gente percebeu, né, em relação à população em situação de rua, uma condição de consumo de drogas, por exemplo, né? Então a Polícia Militar tem que inibir o consumo de drogas, porque apesar de não ser crime e não ter pena, a droga continua sendo um ilícito. Então nós realizamos operações constantes, né, em relação a essas pessoas em situação de rua e também outros usuários relacionados à droga.
Porque, de certa forma, quando o STF diz não tem crime, não tem pena, ainda tem um débito dessa questão, que é a ilegalidade da droga. Então, as pessoas não vão ser presas por isso, ou não vai ter nenhuma penalidade, só que a droga continua ilícita e as forças policiais precisam dar conta disso. Uma outra criminalidade que gira em torno das pessoas em situação de rua se refere a vias de fato, se refere a agressões, se refere a lesão corporal e eventualmente roubos e até homicídios, né? Então, esses crimes que orbitam em torno da população de rua também recebem atenção por parte da Polícia Militar, tanto que nos últimos 3 meses a gente tem efetuado operações tanto para inibir o consumo de droga, quanto o que nós denominamos de lâmina zero. Nós estamos desarmando essas pessoas em situação de rua, com facas, com lâminas, com peixeiras até, que elas utilizam, né, às vezes na via de fato, às vezes para provocar lesão corporal e às vezes para praticar pequenos roubos. Então, mais uma vez, nós apoiamos as políticas públicas relacionadas às pessoas em situação de rua e eu não estou generalizando. Então, há pessoas de bem que tocam a sua vida mesmo em situação de rua e há alguns aproveitadores, baderneiros que se utilizam também da condição de rua para praticar furtos. Tanto que a comunidade aqui da área central e de algumas vias principais, como a Mandacaru, até a Morangueira, reclama dos arrombamentos nas madrugadas que as pessoas acabam cometendo para poder alimentar a sua drogadição. Então essa é uma condição que a polícia tem dado muita atenção, tanto que os números de termos circunstanciados que a gente faz abordando as pessoas têm aumentado significativamente, né? Diante daquela condição que os nossos indicadores continuam baixos, a gente deseja que permaneça. Se a gente identificou que tem problemas relacionados às pessoas em situação de rua, tem uma parte policial que a gente precisa trabalhar, e isso a gente tem feito. Em relação ao projeto do prefeito, ainda é um pouco incipiente, porque a gente ainda não entendeu a parte da regulamentação. Porém, o Edson, eu vejo com bons olhos, em virtude de que em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, a participação da população na elucidação de crimes é muito alta, né? As pessoas se sentem estimuladas a contribuir com a polícia, já que grande maioria dos delitos, eles acontecem na presença das pessoas, né? E eventualmente no nosso país, por medo de represália, talvez da bandidagem, as pessoas acabam se retraindo em colaborar com a polícia. Antes do projeto do prefeito, nós temos o Disque Denúncia 181, que ele é totalmente anônimo, ele funciona muito bem há mais de 15 anos aqui no nosso estado. Nós já debelamos muitas organizações criminosas, combatemos muito efetivamente o crime com base no apoio da população, né, sem qualquer identificação dela. Se esse projeto do prefeito ele vier para somar a tudo isso, com certeza ele é bem recebido por parte da Polícia Militar. Eu acho que está faltando regulamentação sobre a pessoa fazer a denúncia, porque hoje o medo da pessoa é igual 181. Eu posso ligar, eu não vou ser identificado, eu ajudo, colaboro com a polícia. Mas nesse, a pessoa faz a denúncia, a polícia, a prefeitura então envia a polícia lá, seja a guarda municipal ou a militar, de repente essa pessoa que foi denunciada sai. O medo da pessoa é, mas e ele pode ficar sabendo que eu fiz a denúncia? Talvez seja esse o ponto que ainda precisa ficar mais transparente, mas com certeza esse regulamento vai ser apresentado pela prefeitura, porque a pessoa tem medo. Muitas vezes eu vejo aqui no centro de Maringá, comerciantes denunciam um morador de rua que roubou a sua loja porque ele viu através do vídeo. A prefeitura, aliás, a guarda municipal ou a PM prende, daí 2, 3 dias ele está na rua novamente, a pessoa fica, e agora? Ele sabe que fui eu quem denunciou porque ele roubou a minha loja. Esse camarada pode voltar aqui. Isso dá um pouco de... faz com que as pessoas fiquem meio que alheias ao problema. Eu não vou me envolver não, porque pode dar complicação para mim. Exatamente. Então a gente tem feito um trabalho de conscientização das pessoas quando a gente tem a oportunidade. O 181 ele tem uma estrutura que não permite que se viole o anonimato, né? Então de forma alguma o denunciado ele vai ter conhecimento de que o denunciante fez esse relato perante o poder público. Então é importante que a prefeitura se certifique disso da melhor condição, né? Em que pese tem valores envolvidos para poder fazer o recebimento, mas que crie uma estrutura que não permita de maneira alguma que o anonimato seja violado e essas pessoas sejam reveladas, por assim dizer, e então sofrer algum tipo de represália.
Major Christian, nos últimos dias a Prefeitura até destacou, através do delegado Luiz Alves, secretário de Segurança e da Mobilidade Urbana, de que mais de 1.000 motocicletas foram apreendidas com escapamento adulterado. E muitas motocicletas sendo apreendidas com multas altíssimas de 30, 70, 80 mil reais em multas. Quando dizem que Maringá é a indústria de multa, eu rebato. Não. Maringá tem muita matéria-prima. Só tem multa porque o cidadão não respeitou os limites de velocidade ou fez coisa errada. Isso mostra também um casamento das forças municipais e policiais, no caso os militares e também civis, no combate a estas pessoas que adulteram escapamentos, aqueles que têm as chamadas motos piseiro para atravessar semáforo fechado, para andar contramão. Isso é muito bom. Exatamente, Edson. O trânsito de Maringá merece muita atenção, né? A gente tem verificado na prática, até porque a Polícia Militar que atende os acidentes de trânsito, né, um número muito alto. Ele foge um pouquinho da média se nós compararmos com Londrina, com Cascavel, com Foz do Iguaçu, com Ponta Grossa. Tudo bem também que o nosso índice per capita de carro por habitante em Maringá é bastante alto, né? E um outro fator que dentro do trânsito que merece muita atenção é o fator motocicleta, né? Infelizmente as motocicletas com potencial condição de lesão, né? Acaba um grande número de pessoas lesionadas, às vezes amputadas, às vezes perdem a vida por conta do veículo, que ele é extremamente perigoso se ele não é conduzido dentro das regras. A gente tem uma condição realmente de motocicletas adulteradas e motocicletas com um número alto de multas. Essa motocicleta com número alto de multas, ela está num patamar tão grande que o motociclista ele sabe que no momento da abordagem ele vai perder a motocicleta. Então ele não se preocupa mais em furar um sinal vermelho ou andar dentro da velocidade. E esse passa a ser um comportamento muito temerário, que recebe a atenção tanto da CEMOB quanto por parte da Polícia Militar. Então a CEMOB tem feito as operações de trânsito e o 4º Batalhão também nos últimos 3 meses tem feito as operações de trânsito muito voltado para o motociclista em situação irregular. A gente não quer inibir ninguém de trabalhar, a gente só quer que as coisas sejam feitas dentro das normas. E não é o comandante do batalhão, é a legislação, como você bem cita a todo momento. Há uma legislação a ser cumprida e todo mundo deve cumpri-la, porque cumprir a legislação conforme previsto no Código de Trânsito significa segurança viária para todo mundo. Trânsito, menos acidente, menos morte. Então é nesse intuito que nós temos desenvolvido as nossas operações. E um detalhe, Edson, que não posso deixar de citar, é o fato de um número altíssimo de condutores abordados sem CNH. Né? Então, numa única blitz, por exemplo, da Polícia Militar, que a gente recolheu 6, 8 motocicletas, 8 condutores sem a carteira de habilitação. Então, é bastante preocupante essa condição. Será que o motorista, o motociclista, ele fica naquela, não vou me preocupar, não tem blitz na cidade, não estava habituado a ter essas ações da polícia, da guarda? Outra coisa, me perguntaram ontem sobre este assunto. Estas motocicletas com 70, 80, 90 mil, como já aconteceu de multas, alguém paga essa conta? Bom, a previsão na legislação é que essas motos vão ser retidas ao pátio, né? Se porventura o proprietário tiver a disponibilidade financeira de pagar, né? Eu acho inviável que ele recolha um valor tão alto para um bem que tem bem pequeno valor perto das multas. Então o que acaba acontecendo é que as motos vão para leilão, né? Vamos supor que uma moto tenha 20 mil em débitos e no leilão foi conseguido ali 5 mil. Ele vai abater esses 5 mil e vai continuar na dívida ativa do Estado em relação a esses valores a mais. Então, de repente, a própria lei dá um estímulo à pessoa. Vou comprar uma moto de 5 mil e vou trabalhar sem emplacá-la ou muitas vezes sem me preocupar com as leis de trânsito. E o jeito que for pega, vai ser pega, não vou pagar nada, vou perder ela só. Para quem tem essa mentalidade, funciona mais ou menos isso. Então, tem muita gente que acaba comprando moto financiada, às vezes não coloca a placa e ele vai rodando com a motocicleta até cair, né? E aí ele não paga nenhum financiamento e não paga as multas. Infelizmente é uma mentalidade que existe, que a gente tem procurado combater.
Major Christian, como é que o senhor enxerga a importância do diálogo entre a segurança pública e ações sociais? Eu faço a pergunta porque eu acabei de ver, né, na sua formação acadêmica, você tem um mestrado em políticas públicas. Essa formação, com certeza, influencia a sua atuação, inclusive dentro da corporação. Perfeito, Edson. Eu não acredito só numa condição para a qual a polícia existe, que é puramente repressiva, né? E a gente tem um policiamento preventivo. E dentro do policiamento preventivo há espaço para ações voltadas à conscientização, né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora, nas reuniões de bairros que nós fazemos, no projeto Mulher Segura, que é um projeto do governo do estado, a gente tem desenvolvido um trabalho primoroso ali em relação à segurança das mulheres, combatendo uma cultura de agressão, de violência contra as mulheres. Então, essa política pública, ela é muito bem-vinda e ela foi abraçada 100% pela Polícia Militar e, felizmente, Edson, Maringá, essa cidade conta com uma rede de apoio riquíssima em termos de suporte para as mulheres, no caso da violência doméstica. E também, né, esses outros órgãos relacionados à parte do trânsito, porque a educação de trânsito também, dentro de uma política pública, a gente não pode abandonar nunca. E a Polícia Militar tem procurado fazer esses trabalhos. Major Christian, sabemos dos seus compromissos hoje, mas eu quero terminar com duas perguntas em uma. A primeira é, com 29 anos de carreira, o que o ainda motiva a todos os dias vestir sua farda? E a segunda, o que te levou a ir para a polícia? Edson, militar, eu descobri que eu queria ser militar desde os 13 anos. Então eu procurei as carreiras militares a partir em escolas de ensino médio, e eu acabei ingressando na corporação a partir dos 19 anos e me realizei, né? Para mim é um divisor de água. Eu devo muito à polícia, a polícia me formou, me forjou, né? Então muito que eu sou hoje, eu dependo da Polícia Militar. Devo à Polícia Militar e tenho muito orgulho disso. Estar na Polícia Militar é servir. Então, quem é policial militar, quem está nas forças de segurança, em que pese a população enxergar ali o combate em relação à criminalidade, o uso de arma e etc., na verdade o que a gente está fazendo é servir. Então tem que ter um pouco desse espírito de servir. E eu espero, né, tenho muita motivação ainda hoje, desde quando eu saí aspirante em 97 na corporação, tenho a mesma motivação. E eu tenho um prazer enorme de estar todo dia no 4º Batalhão, de conversar com os policiais, de atender a comunidade, de entender que o nosso trabalho faz a diferença, de escutar. E é isso que me traz muita motivação. E agora, com muita honra, eu estou à frente do 4º Batalhão, com policiais muito valorosos. Peço que a comunidade reconheça esse trabalho diuturno, difícil, 24 horas de combate à criminalidade, mas a gente tem uma tropa muito qualificada. Então, todos esses fatores me faz ir além e estar muito satisfeito, orgulho e feliz com a profissão. E a sua resposta me faz, infelizmente, fazer mais uma pergunta para tomar um pouquinho mais do seu tempo aqui, roubar um pouquinho mais, ficou bom, hein? Roubar, né? Um pouquinho mais do seu tempo. Qual é a mensagem que você deixa para aquele jovem que não sabe o que vai ser e, de repente, quer ir ingressar na Polícia Militar? E para aquele policial ou mesmo oficial que esteja nos acompanhando ou nos vendo sobre a Polícia Militar e o seu trabalho? Olha, eu penso que a escolha pela profissão deva ser uma condição não remuneratória, né? Mas uma condição de uma predestinação, de você se entender com a tua personalidade, com o teu perfil, que você pode executar aquele trabalho. Porque se você não tiver aptidão profissional para ser um policial militar, é importante que você descubra isso, seria interessante que procurasse outra carreira, porque a Polícia Militar, como nos é visto e enxergado pela população, é uma carreira muito exigente, né? Porém muito recompensadora e satisfatória. Mas a pessoa tem que se enxergar como policial militar, prestando esse serviço difícil, né? Com muitas obstáculos, né? E se quiser participar da nossa corporação, né? O concurso, inclusive, foi aberto há pouco tempo, né? Daqui a pouco a gente está com uma escola de formação, inclusive em Maringá. Serão todos muito bem recebidos e pode ter certeza que é uma carreira muito satisfatória
e com muita realização profissional e pessoal. E para quem já está na ativa? Olha, a gente tem lutado para que a corporação se torne uma corporação cada vez mais respeitada. E o respeito, Edson, ele passa pelo trabalho de qualidade que nós, policiais militares, prestamos para a população. A população nos exige isso todo dia. Então, nós entregamos um trabalho de qualidade para a população, retorna para nós como um reconhecimento. Então, é isso que a gente busca, é isso que os policiais militares têm nos relatado, e perante o Ministério Público, Poder Judiciário, perante o Conselho Comunitário. Então, esse reconhecimento é a nossa maior condição de continuar prestando um bom trabalho. E eu espero que os policiais que estão hoje no 4º Batalhão, eu já estou lá na casa dos 30 anos, daqui a pouco estou me aposentando, né, se sintam cada vez mais motivados para continuar nessa trajetória. Major Christian Nogueira de Souza Gomes, comandante do 4º Batalhão da PM em Maringá, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e quiçá todos sejam desta maneira, vão aos estudos e possam demonstrar posteriori a este trabalho nas bancadas de salas de aula, todo esse respeito, toda essa inteligência no falar da paixão pelo trabalho, na paixão pela Polícia Militar. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado.